E galera, voltamos do intervalo, né? E depois a gente beber água no banheiro, recarregar as energias e recalibrar para falar sobre mais um assunto muito bom, né? A gente vai falar agora um pouco sobre a taxação de riquezas, onde a Gabi e nós aqui vamos conversar um pouco. Eu já vou logo falando de antemão que isso é um assunto que eu não tenho tanto conhecimento, então vou estar aprendendo bastante, e que eu acredito que é a realidade da maioria de nós, né? A maioria da população não entende como funciona esse processo econômico, e que eu acho que esse é o momento para nós podermos adquirir um pouco mais de conhecimento sobre isso, também pesquisar, porque isso envolve tudo que a gente vive na nossa sociedade. Tudo, todas as coisas envolvem esse assunto financeiro e taxação de riquezas, e que é muito importante nós conhecermos, porque isso dá conhecimento sobre nossos próprios direitos, e o que a gente consegue, o que a gente pode ter, o que a gente não pode ter. Então a Gabi vai introduzir melhor aí para a gente, e a gente vai ficar ligadaço no assunto. Obrigada pela introdução, Nicolas. E já começando, riqueza e ricos são um dos assuntos mais debatidos na atualidade, principalmente que a gente tem revistas que fazem essa classificação de riqueza e tudo mais. E recentemente, eu navegando na internet, eu vi que o dono da Amazon, Jeff Bezos, recentemente chegou a uma fortuna de aproximadamente 1 trilhão de reais. E a gente leva eu trouxe esse questionamento para focar mais no nosso cenário brasileiro, quando a gente vê algumas estatísticas de que, por exemplo, os 10% mais ricos do país, eles concentram a renda de quase 40% total do PIB brasileiro. Ou seja, o resto das pessoas, os outros 90%, sobrevivem com menos de 60% da renda total. E com isso, a gente também, se a gente for analisar um pouco mais sobre tributação, a gente vai perceber também que ricos são os que menos pagam impostos no Brasil. A gente teve até recentemente, não está valendo a discussão sobre taxação de livro, que o ministro da Economia, ele disse que só quem consumia era rico, então vamos taxar, já piorando o acesso que já não tem de livro à população. E se a gente for analisar o panorama de fora, outros países, que a gente tem sempre esse costume de querer comparar o Brasil com outros países desenvolvidos, a gente pode ver, por exemplo, a Noruega e a Suécia, que são países que têm 1,5%, meio por cento do PIB corresponde à taxação de riqueza de pessoas ricas. E outros países, como os Estados Unidos e Japão, têm essa taxação de heranças de pessoas ricas. E quando a gente fala nisso de taxar riquezas, a gente não está dizendo que vai mudar, por exemplo, consumo, salário de trabalhador, investimento que se tem na sociedade. A gente só está querendo movimentar mais esse dinheiro, porque quando você tem uma pessoa rica, o dinheiro ela fica concentrada na esfera dela, na família, de herança, e fica trocando entre as pessoas. E quando a gente vê que tem uma pessoa que tem uma riqueza maior do que é o necessário para sobreviver e para ter seus luxos pessoais, a gente observa que outra parte acaba ficando desfalcada, fica uma desigualdade muito grande. E a gente vê muito isso no Brasil, que há uma parcela muito grande da população que não tem acesso ao mínimo existencial, que seriam essas garantias básicas para sobreviver, como, por exemplo, alimentação saudável, habitação, ter também acesso à saúde, a uma educação de qualidade e, como a gente estava falando sobre arte, não tem esse acesso cultural. Eu acho que essa desigualdade, né, que você fala, ela existe até dentro dessas leis, assim. Eu falo porque eu também não tive acesso à Lei Rouanet, eu sempre achei algo muito difícil, nunca nem tentei colocar um projeto, mas estudei sobre, né, e acho que tem-se também um desconhecimento forte sobre a Lei Rouanet, se falou muito nela nos últimos anos, principalmente, num lugar muito negativo e vilanizando mesmo. É, palavras como mamata, mamar nas tetas do governo, roubalheira, porque se acredita, muita gente acredita, né, que isso é feito com o dinheiro público, né, desviando verba do povo e tudo mais. Só que se você estudar um pouco sobre a lei, você vai ver que a Lei Rouanet, ela na verdade é feita em duas etapas, né? Primeiro você inscreve o seu projeto dentro da lei, eles veem se aquilo ali faz sentido, né? Toda a documentação e aprovam, né, o projeto, e a partir daí você vai captar esses recursos, né? Então, as empresas privadas, grandes empresas privadas, Bradesco, bancos, né, em geral, que
são incentivadas pela lei a incentivarem, fomentarem a cultura, né, elas escolhem o projeto dentro daqueles projetos que foram aprovados que elas querem investir, né? Então, são elas que patrocinam os projetos dentro da Lei Rouanet, né? Esse dinheiro vem dessas empresas e, fazendo isso, elas têm um abatimento do imposto de renda, né? Um abatimento de 4%, né? Então, se incentiva que elas façam isso, já que elas vão ter que pagar esse imposto mesmo, usar esse dinheiro que seria para o imposto para incentivar a cultura, para incentivar determinados projetos, né? Esse abatimento também ocorre não só com a cultura, mas com projetos para o esporte, né? ONGs, enfim, projetos sociais, né? Enfim, só que o que eu falo sobre essa desigualdade é porque a grande problemática da lei é ver que a maioria desses projetos que são contemplados por essas empresas são projetos muito grandes, de musicais, ricos já, de pessoas que já têm recurso de produzir aquilo, né? Grandes nomes da música, pessoas famosas. Então, acaba-se que a grande população da cultura que é menos favorecida, né, acaba tendo pouco acesso por não ser aprovado. E aí, falando da minha experiência, né, surgiu nesse último ano a Lei Aldir Blanc, que é uma lei também de incentivo à cultura e que tem um caráter emergencial, então foi reduzido muito da burocracia e com isso o acesso ficou muito mais fácil, né? E é preciso fomentar que o trabalhador da cultura é um trabalhador que merece receber esses direitos como qualquer um outro, né? Muitas vezes a gente não tem essa noção de que quem faz arte precisa comer, precisa sobreviver e logo precisa de um pagamento digno pelo seu trabalho, né? E essas leis, como o Leandro falou, né, sobre alguns preconceitos que se nutrem sobre elas, não está fazendo nenhum artista rico, né? Quando você pensa numa figura de riqueza, você não lembra de um ator, de um músico, a não ser aqueles que já estão numa esfera de fama aí muito grande, que muitas vezes, como o Leandro colocou, são os contemplados por essas leis, e aí, de fato, você tem essa realidade. Mas é importante a gente, primeiro, entender que esses profissionais precisam receber algo pelo seu trabalho, que é importante que eles trabalhem, o trabalhador da cultura é importante, porque não existe sociedade que se preze sem uma cultura, e sem uma cultura bem fortalecida, bem incentivada. Então, essas leis são extremamente importantes, e é importante que a gente perceba isso. Todo mundo aqui, com certeza, você está consumindo esse programa, de certa forma, você está consumindo cultura. Então, isso já mostra a relevância de se incentivar a cultura, de se incentivar os profissionais que produzem cultura. Então, é importante a gente estar procurando conhecer, entender a relevância, para aí a gente poder reivindicar por melhoras nessas leis. E a gente agora vai entrar nos reclames do Plim Plim aqui, a gente vai entrar num intervalo comercial. A gente volta já e fiquem ligados, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre as experiências que nós tivemos dentro da arte, seja na escola, seja na vida, como pessoas. A gente vai entender um pouco mais sobre a vida dos convidados também que estão participando aqui com a gente. Então fiquem ligados, que vai ser top da balada, como sempre.